Nessa quinta-feira, o jogo de maior apelo financeiro, provavelmente em relação à liquidez, é Chelsea United pela Premier League, mas é noite de Libertadores e de Sul-Americana. Além disso, também temos o Liverpool enfrentando, podemos dizer, o checkpoint da Premier League. O Sheffield, que é o último colocado com 15 pontos e apenas 3 vitórias, acho que não é nenhum desrespeito, né? Você tem aqui o líder contra o Lanterna, uma característica interessante, né? Geralmente quando a gente pega nas tabelas o líder e o Lanterna, a gente já crava que o líder vai vencer e acabou. A tendência é essa mesma, a gente vai comentar um pouquinho só sobre as características do Sheffield, nada muito detalhado, porque realmente é um jogo que se encaminha, se o rio caminhar em direção ao mar, o Liverpool deve vencer esse jogo. Temos o São Paulo estreando fora de casa na Libertadores contra o Tajeres, time que ele conhece muito bem, e temos também a estreia do Galo na Libertadores contra o Caracas, fora de casa. Na Sul-Americana, o Cruzeiro estreia contra a Universidade Católica. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 4 de abril. Começamos o nosso planejamento dessa quinta-feira com o Liverpool e Sheffield. Prometo que vou ser breve, né, porque nós temos aqui um jogo com uma tendência quase que única. É muito difícil imaginarmos um Liverpool vacilando contra o Sheffield. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Vira e mexe, a gente pega um campeonato aleatório, onde o líder está enfrentando o Lanterna, e a gente já traça que o líder vai vencer, e aí ele vai e se complica. Isso é meio que característica padrão, né? O líder pegando Lanterna ou o segundo colocado pegando ali um time de zona de rebaixamento. Porém, o Liverpool realmente, hoje, é um dos melhores times da Premier League. Tem um jogo intenso de marcação muito grande. Vira e mexe, sai atrás do placar em casa e tem que virar. Mas a tendência é que o Liverpool não tenha tanta dificuldade assim contra o Sheffield. Então, o máximo que a gente pode conferir por aqui são algumas características, se é que existem, positivas da equipe do Sheffield. Antes de a gente começar, deixa eu só lembrar você que o meu site finalmente voltou. Então, para você que queria fazer o meu curso sobre trade, completamente gratuito, tá aqui embaixo, tá? Resolvemos esse abacaxi, finalmente depois de uma semana, tá bom? Tem um besouro aqui do lado, alçando o voo. Daqui a pouco ele bate na minha testa. Daqui a pouco ele vai participar aqui de já. Provavelmente tive que deixar a janela aberta aqui à noite. Então vamos começar com o nosso PDF de apoio já para agilizar o processo aqui, para identificar essas características do Sheffield. Primeiro, o Sheffield saiu na frente em 36% dos jogos fora de casa, pouquíssimo, e venceu apenas uma partida. Nas últimas 8, uma vitória, 1, 2, 3, 4, 5 derrotas, 2 empates. Então é uma equipe realmente que tem extrema dificuldade de vencer. Não deixou de sofrer gol em nenhum jogo, chegando a 32 gols sofridos em 14 partidas. A média de gols sofridos do Sheffield é de 2,3. O Sheffield falhou em marcar em quase 50% dos jogos e tem uma média de menos de um gol por jogo marcado. Eu estou evitando falar do Liverpool porque o Liverpool vocês conseguem ver por aqui e assim, seria até humilhação, né? Então eu vou só comentar sobre as características do Sheffield, depois eu passo aqui por cima em relação ao Liverpool. O time do Sheffield precisa de uma finalização a mais praticamente do que o Liverpool para conseguir fazer um gol. A curiosidade é que a média de finalizações do Sheffield é muito próximo ao que ele precisa para marcar um gol no jogo inteiro. Então é uma equipe que, se não conseguir produzir finalizações, dificilmente vai conseguir criar tanto perigo. Porque se é uma equipe que precisa de quase 5 finalizações para marcar um gol e a média de finalizações da equipe por jogo é de quase 7, e o Liverpool tendo aquele estilo de marcação-pressão que o Klopp gosta tanto, acho que a situação, a vida do Sheffield tende a ficar ainda mais complicada. O primeiro tempo do Liverpool não é assim tão forte em relação a vitórias, mas tem muito mais gols marcados. O número de gols sofridos do Liverpool no primeiro tempo é realmente o calcanhar de Aquiles da equipe, mas não tem sido um grande empecilho, porque no segundo tempo a equipe na maioria das vezes vira os jogos, né? 87, quase 90% de vitória. Então quase sempre que a gente vê o Liverpool perdendo no primeiro tempo ou empatando no primeiro tempo, é uma equipe que busca resultado no segundo. Porém, essa quantidade de gols sofridos, como aconteceu agora com o Brighton, no comecinho do jogo tomou um gol, é uma característica da equipe. Não sei se entra desconcentrado ou, enfim, se é só azar, né? No segundo tempo, o Sheffield toma 21 gols. Então, se o Liverpool cresce ofensivamente, se torna bastante agressivo no segundo tempo, ele vai enfrentar uma defesa extremamente vazada nessa segunda etapa. Isso quer dizer que uma goleada do Liverpool, 2, 3 gols do Liverpool podem acontecer sim, dependendo do cenário do jogo, no segundo tempo. O Liverpool é uma equipe que marca muito de cabeça e o time do Sheffield sofre demais nesse fundamento. Então, gols de cabeça do Liverpool, gols de fora da área do Liverpool, muito provavelmente podem aparecer nesse jogo. O Liverpool marca a maioria dos seus gols no segundo tempo, como a gente viu, e sofre a
maioria dos seus gols no primeiro tempo, como a gente também já viu. O time do Sheffield marcou poucos gols, mas a maioria deles foram no meio do primeiro tempo e no meio do segundo. E a maioria dos gols sofridos no meio do primeiro e nos últimos minutos de jogo, contando os acréscimos. Isso quer dizer que se o Sheffield chegar em desvantagem e for para cima para buscar recuperação, a tendência é que o Liverpool tenha facilidade para buscar mais gols por aqui. O Liverpool provavelmente termina esse jogo com mais escanteios, normal, né? A média de cartões do Sheffield é 2 vezes maior do que a da equipe do Liverpool, praticamente, então provavelmente uma média de 3 cartões por jogo. Principais jogadores do Liverpool: Mohamed Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota. O Jota continua machucado, expectativa de retorno provavelmente no meio desse mês de abril. O Luís Dias tem cumprido muito bem o papel ali de ser um excelente jogador de ataque, assim como o Jota é. Inclusive fez o gol de empate contra o Brighton. O Luís Dias vem jogando muita bola. Dos desfalques do Liverpool, nada de novo, né? O último jogo que a gente analisou contra o City, a gente chegou a comentar sobre o desfalque do Robertson, então não tem mais ninguém novo aqui. Pode ser que alguns até retornem, mas nenhuma nova lesão na equipe do Liverpool. Do lado do Sheffield, os principais jogadores aqui: o goleador, o Archer, acho que é assim que se fala, o Cameron Archer, com 4 gols. O Oliver McBurney, com 4 gols também. E aqui em cima, o Gustavo Hamer, com 3 gols e 3 assistências. São os principais jogadores. Vamos dar uma olhada se existe algum desfalque do lado do Sheffield. Teve desfalque aqui, lesão em outubro de 2023 e setembro de 2023. E aqui, um jogador que foi chamado para sua seleção. Então não tem ninguém aqui lesionado ou suspenso da equipe. Tem risco de suspensão, inclusive do principal jogador, né, da equipe, Gustavo Hamer, mas não tem nenhuma suspensão de fato da equipe, então vem com o time completo. O que não tem ajudado muito o Sheffield, né, mesmo com os titulares. Se você é um trader por aqui, eu não trabalho esse tipo de jogo, tá? Sinceramente, para mim, eu vou pular. Fiz essa análise mais para tentar te ajudar se você trabalha. Não é uma cotação que me agrada muito de trabalhar, por mais que a gente, obviamente, tenha aqui um jogo extremamente estabilizado de preço. Se você quer aprender mais sobre estabilidade de preço, mobilidade, como que você pode tirar proveito disso trabalhando no mercado de match odds, faz o meu curso aqui embaixo, que é completamente gratuito. Deixa de preguiça. Para de ficar dando valor a algo que você tem que tirar dinheiro do bolso. É igual academia, né? Vou pagar uma trimestral, um semestral, porque aí sentindo no bolso eu vou tomar vergonha. Não vai tomar vergonha na cara, né? Se você está condicionado a não tomar vergonha na cara, você não vai tomar, não é porque você está pagando dinheiro que você vai tomar vergonha na cara. Então, tome vergonha na cara e estude, tá bom? Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso. Existe um universo além somente de casa de aposta. Você pode trabalhar também em bolsa esportiva contra outras pessoas, você não vai ser limitado. E a maior bolsa esportiva do mundo é minha parceira Betfair, que está aqui embaixo. Aproveita que eles estão com bônus inicial justamente para quem está aprendendo. Não tem rollover, não tem pegadinha. É um bônus de reembolso caso você termine semanas em prejuízo. E nada mais justo, nada mais comum do que você terminar em prejuízo quando você está aprendendo. E eu, por exemplo, sou extremamente adepto a perder para aprender, né? No início, quanto mais você perde, mais situações difíceis você passa, mais você fica calejado. Lógico, desde que você não perca uma quantidade de dinheiro tão grande assim, né? Então, utiliza aqui o bônus da Betfair e faz o meu curso completo para você aprender mais sobre trade. Mas para mim, por mais que eu goste muito dessas estabilidades do preço, chega a ser muito complicado trabalhar esse tipo de cotação. Porque a sua atuação nesse tipo de cotação tem que ser perfeita. E não é a entrada. Entrar é fácil. Às vezes a gente até entra pré-live, antes do jogo começar. O problema é sair, porque o Liverpool pode demorar um pouco mais a marcar o seu gol, o Liverpool pode tomar um gol do nada e o Liverpool pode também começar a jogar mal. Ter dificuldade no início? É difícil, mas pode. E aí esse fechamento é um problema, porque como a tua relação de lucro é pequenininha, uma cotação de 1,09, se você pega um gol aqui no back, você não vai ganhar tanto dinheiro. Então você também não pode ter um prejuízo muito grande. Você não pode ficar deixando essa cotação correr se o Liverpool estiver jogando mal. Então é um tipo de metodologia que eu gosto de aplicar em cotações um pouco mais altas. Então não vou fazer. Mas se você tem metodologia para isso, fica à vontade. E obviamente se você trabalha em mercados mais exóticos, goleada, handicap asiático, pode ser super interessante. O que eu gosto? De gols. Só que aqui, tendo um super favorito, um hiper favorito em campo, tudo vai estar esmagado. Tudo. Você pode buscar até os 5,5 que você vai achar ele esmagado. Então o melhor cenário por aqui é tentar buscar algo ao vivo. Pode ser, e eu já te adianto, que você não encontre nada bom para fazer nesse jogo. E tudo bem. Eu particularmente não pretendo fazer nada. Mas é um jogo que se o Liverpool abrir o placar, ele tende a golear. E é um jogo que se o Liverpool sair atrás do placar, ele tende a virar e golear, né? O que a gente não espera nesse jogo é que o Liverpool tenha dificuldade de fazer um gol no Sheffield, que tomou uma média de quase 2,5 gols
por jogo. Então é muito provável que o Liverpool, por exemplo, ganhe o primeiro tempo, né? Por mais que o Liverpool tome bastante gol no primeiro tempo, é muito provável que se o Liverpool estiver atrás do placar, ele tenha facilidade para virar o jogo, e se ele estiver na frente, provavelmente que goleie a equipe do Sheffield aqui. Dá para você pensar em gol, se tiver disponível, do Darwin Núñez, do Mohamed Salah, do Luiz Dias, enfim, desde que você tenha metodologia, você pode explorar várias coisas. O que você não deveria fazer, na minha humilde opinião, são coisas que você não tem experiência, porque tipos de jogo como esse, onde a casa de aposta já baixa bastante a cotação para enfiar dinheiro no bolso, é aí que a gente se estrepa. A gente quer multiplicar. Vitória do Liverpool no primeiro tempo, um gol do Salah, finalização do Darwin Núñez, piriri, pororó, e você vai multiplicando, fazendo aquele bingão, com aquela sensação de curto prazo, de que tá abafando, mas infelizmente no longo prazo é difícil, tá bom? Segundo jogo do dia na Inglaterra, aqui sim um jogo muito interessante para se trabalhar, Chelsea United. O Chelsea vem de um empate em casa contra a equipe do Burnley, também era um jogo onde tudo se encaminhava para uma vitória do Chelsea, até porque, se eu não me engano, o Burnley estava com o jogador a menos, mas o Chelsea conseguiu se complicar. Antes disso, se classificou na FA Cup contra o Leicester, venceu o Newcastle, venceu o Leeds, tinha perdido para o Liverpool e perdeu também para o Wolverhampton. Marcou gol na maioria dos jogos e sofreu gol em todos os últimos jogos que disputou em casa. O United vem de um empate fora de casa contra o Brentford, saiu na frente lá no finalzinho, depois tomou um empate também no final, perdeu para o City por 3-1, chegou a estar na frente, mas tomou a virada, e vinha vencendo o Forest, o Luton Town, o Aston Villa e o Wolverhampton. Também marcou gol em todos os jogos e sofreu gol na maioria das partidas, só não sofreu contra a equipe do Forest. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que em relação à fase dentro de casa, me parece que o Chelsea está numa situação melhor do que o United fora, né? Por mais que tenha tido esse empate contra o Burnley, me parece que é um dos melhores momentos do Pochettino na frente dessa equipe. Parece que ele está encontrando lentamente o time e o jeito que ele gosta de jogar. O Chelsea tem uma boa iniciativa, saiu na frente em mais de 60% dos jogos, porém, entretanto, todavia, o United também sai na frente com muita frequência, em 60% dos jogos. As duas equipes falham um pouco em marcar e ficam sem sofrer gols praticamente nas mesmas porcentagens. Qual que é o problema por aqui? São duas equipes que sofrem e marcam quase a mesma quantidade de gols. E são equipes que não passam confiança. O Chelsea marca 25 e toma 22. O United marca 19 e toma 20. O United consegue sofrer mais gols do que marca. Então, em relação a ser confiável, nenhuma das duas, mesmo a gente tendo aqui o Chelsea favorito, nenhuma das duas equipes é extremamente confiável, sejamos sinceros. O time do Chelsea precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O United precisa de uma finalização a mais. No primeiro tempo, as duas equipes se equiparam bastante. O Chelsea tem um pouquinho menos de vitória. O United tem menos derrota, mas as duas equipes têm pouquíssimas derrotas. E o número de gols marcados é praticamente igual. O que diferencia é a defesa do United. O time toma bem menos gols do que o Chelsea. Mas é um primeiro tempo parelho. No segundo tempo, de novo uma paridade, mas aqui por problemas defensivos. O United sai de 3 gols sofridos no primeiro tempo para 17 gols sofridos no segundo. O Chelsea sai de 8 para 14, quase dobra também. E o número de derrotas das duas equipes ultrapassa 40%. Então não temos nenhuma melhora, pelo contrário. Então, de novo, são duas equipes que se equiparam, porém, no segundo tempo, o nível, né, o nivelamento é bem por baixo. As duas equipes marcam e sofrem quase a mesma quantidade em relação a gols de cabeça, de finalização de fora da área. O Chelsea sofre um pouquinho mais. A média de over 1,5, tanto do Chelsea em casa como do United fora, me chama um pouco de atenção. Talvez seja um cenário interessante. 80% quase do Chelsea, quase 75% do United. O over 2,5 que é um pouco mais reduzido das duas equipes. O Chelsea costuma marcar a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo e no final do jogo e sofre a maioria dos gols nos últimos minutos, mais os acréscimos. O United marca a maioria dos seus gols nos primeiros minutos de jogo e sofre a maioria, 50% dos gols sofridos do United são nos últimos minutos, mas a equipe também marca nesses últimos minutos. Isso significa, se a gente encontrar aqui um jogo desempatado e aberto, esses últimos minutos dos 70, 75 para frente, pode ser uma situação interessante para buscar mais um gol no over limite. Tá? O time do Chelsea tem tido mais escanteios do que o adversário, mas não são números assim astronômicos, né? Isso pode, obviamente, modificar em relação a quem está na frente do placar. Se o Chelsea, por exemplo, estiver na frente, num clássico como esse, ele pode recuar, chamando o United para cima. Eu não acho que trabalhar escanteios aqui seja tão seguro. É uma média de cartões alta das duas equipes. O Chelsea chega à média de 3 cartões sofridos por jogo, já a equipe do United quase 3. Né? Então pode sim ser um clássico bem pegado por aqui.
Os principais jogadores do Chelsea, na verdade, tem um principal jogador que a gente não pode deixar de falar, que é o Cole Palmer, né? Hoje, para mim, disparado o principal jogador dessa equipe. 11 gols e 8 assistências. É o maior artilheiro da equipe, o maior assistente da equipe. O segundo jogador é o Nicholas Jackson, que costuma fazer até uma boa tabelinha ali com o Sterling. 9 gols pro Jackson, 6 gols pro Sterling. E tem também o Malo Gusto. Porém, o Malo Gusto se machucou no dia 31 e é dúvida, tá bom? Então dá uma olhada. 5 assistências pro Malo Gusto pode ser um desfalque importante aqui em relação ao time do Chelsea. Do lado do United, a gente pode colocar vários jogadores, né? O Rashford, o Garnacho, o Højlund, o McTominay e também o Bruno Fernandes. Acho que vou colocar esses 4, esses 5, são os principais, né? Se alguns desses 5 aqui não jogar, já é uma perda muito forte para o United, mas talvez em relação ao que vem jogando, o Garnacho vem ajudando muito a equipe. Isso é bem verdade, né? Principalmente nas puxadas de contra-ataque. É um jogador bem participativo lá na frente. Se você é um trader por aqui, nos últimos jogos entre eles, o United venceu os últimos 2 e não perdeu nos últimos 5. Né? Eu, sinceramente, estou achando essa cotação do Chelsea um pouquinho baixa demais para um clássico. Então a gente pode ter correção de preço, né? Se o Chelsea começa jogando pior, essa cotação pode corrigir. Se você quer aprender mais sobre isso, de novo, faz o meu curso. Você vai aprender sobre expectativa e realidade. O que o mercado espera? O mercado espera um Chelsea favorito. Se na realidade for uma coisa diferente, se o United estiver jogando melhor, a primeira reação do mercado é aquele efeito manada. Todo mundo quer sair do back Chelsea, quer deixar de estar a favor do Chelsea, ou para trabalhar contra, ou simplesmente para sair. E aí você tem uma situação de aflição, né? Muitas pessoas tomando a mesma decisão e o mercado começa a subir. Você pode trabalhar essa correção. Mas e se o Chelsea começar jogando bem? Bom, se ele começar jogando bem, a expectativa não vai ser diferente da realidade. Vai ser igual à realidade. Então o mercado simplesmente não vai movimentar. Também tem a situação onde ele começa jogando bem melhor do que o mercado espera. Também é uma situação de expectativa diferente. O mercado esperava aqui e ele está jogando aqui em cima. Aí você pode até ter uma correção do Chelsea para baixo e o United corrigindo para cima, né? Se a cotação desce, o que acontece? A probabilidade de vitória aumenta. É inversamente proporcional. Se a cotação sobe, a probabilidade de vitória desce, ok? Inversamente proporcional. Para mim é um jogo para correção de preço se você é um trader. Se você é um punter, sinceramente, com essa cotação, eu tô vendo algum valor nessa dupla chance do United. O problema é confiar nesse time, né? Esse é o grande problema. Hoje jogou a Juventus contra a Lazio, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, e é difícil confiar na Juventus também. A Juventus fez um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo excelente. Quem sabe, nessa quinta-feira o United também não dá o ar da graça e consegue aplicar um bom futebol. Olhando pelo preço, somente preço, me parece que o valor está na dupla chance do United. O problema é realmente confiar nessa equipe do United, então eu não tomaria nenhuma decisão, mesmo que seja a punter, né, no pré-live, no pré-jogo. Só tomaria essa decisão no live. Assiste aí 25, 30 minutos do jogo para depois tomar a sua decisão. Nos últimos jogos a gente teve uma incidência, pelo menos dos últimos 5, 100% de ambas marcam. E o over 1,5 em todos os jogos. Então, o over 1,5 a 1,11 tá uma cotação horrorosa. Se você conseguir pegar essa cotação no ao vivo, próximo de 2 ou acima de 2, muito bom. E o ambas marcam tá aqui próximo de 1,40. Também uma cotação lixo. Lixo do lixo. Mas nos últimos 5 teve ambas marcam. Sim, ótimo. Mas para trabalhar com uma cotação média de 1,40 no ambas marcam, dificilmente você vai conseguir ter lucro no longo prazo. Você precisa de uma cotação mais próxima de 2 possível. Então, se você encontrar essa cotação ao vivo próximo de 2, assim como no over 1,5, me parecem ser duas boas opções para essa partida. Vamos falar sobre os jogos extras. Eu vou começar falando sobre Volendam e Feyenoord. Cotação extremamente esmagada do segundo colocado da Holanda, que viu o PSV vencer o seu jogo e, de novo, vai precisar vencer fora de casa se quiser continuar no páreo. Tá difícil para o Feyenoord, né? Mas, com uma cotação mais alta, quem sabe se complicando por aqui, pode ser interessante ficar de olho nessa vitória. E na Suíça, temos o Young Boys enfrentando o Grasshopper. E eu tô olhando aqui, esquece tabela, tá? Mas eu tô olhando aqui, o Young Boys está muito bem colocado e vai enfrentar uma equipe de extrema dificuldade lá embaixo. Tirando a parte da tabela, o Grasshopper não ganhou nas últimas 5 e concedeu nas últimas 8. Olha só, se a gente pegar os últimos jogos da equipe fora de casa, não venceu nos últimos 4 jogos. E o Young Boys dentro de casa venceu o Basel por 5-1, perdeu para o Servette, que é o segundo colocado, e venceu o Stade Lausanne, né? Então, sinceramente,
com uma cotação um pouquinho mais alta, pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do Young Boys. Fora de casa, o Atlético Mineiro estreia na Libertadores contra o Caracas. E eu sempre gosto de tomar um pouco de cuidado nesses primeiros jogos de Libertadores, porque, gente, Libertadores é outra parada, né? Hoje, por exemplo, jogou o Flamengo contra o Milionários. O Flamengo estava com um jogador a mais, com vantagem no placar e mesmo assim tomou um empate. Então não dá para confiar em cotação tão baixa assim fora de casa na Libertadores. Uma cotação mais alta com o elenco que tem o Galo. Ainda é um novo trabalho, o treinador do Galo acabou de assumir. Se você puder trabalhar ao vivo nesse jogo, seria uma situação mais interessante. Quem sabe alguma coisa a favor do Galo no live. Além disso, o São Paulo enfrenta o Tajeres. É um adversário, como eu falei lá no início, que o São Paulo conhece. A última vez que o São Paulo enfrentou o Tajeres fora de casa perdeu por 2-0 em 2019 e no jogo no Morumbi foi 0-0, então é bom tomar um pouco de cuidado. Além disso, o Tajeres vem de uma excelente sequência dentro de casa. Venceu o Vélez, o Agropecuário, o Tucumã, empatou com o River e venceu o Argentino Júnior, que é um time chato. Marcou gol em todos os jogos e tem sofrido pouco. Então, tomar um pouco de cuidado aqui. São Paulo é sim um bom time. Acho que é um jogo interessantíssimo de se observar e de se trabalhar, mas o Tajeres em casa é muito chato. Além disso, tem o Cruzeiro fora de casa contra a Universidade Católica. O jogo da volta contra o Galo do Mineiro é no dia 7, né? Aí tem que ver se tanto o Galo contra o Cruzeiro vão manejar elenco ou não. Eu acho que não, né? Basta o Grêmio que vai começar. Se bobear, já até começou o jogo do Grêmio, jogando contra o The Strongest com um time misto. Um time praticamente reserva, né? Sub-20, sei lá, para poder focar no gauchão. Não sei se Cruzeiro e Galo vão fazer essa manutenção de elenco, mas as duas equipes têm pouco tempo de descanso. É mais um jogo pra gente ficar de olho. Nos jogos extras, na Turquia tem o Istambul Basaksehir contra o Beşiktaş, o Granada enfrenta o Valência na Espanha, o Ajax enfrenta o Go Ahead Eagles e na Libertadores o Independente Del Valle enfrenta o Liverpool de Montevidéu fora de casa. O Del Valle, uma das equipes sensações aí das últimas temporadas na Sul-Americana, agora na fase de grupos da Libertadores. Muito cuidado com as equipes brasileiras fora de casa. Libertadores é sempre um jogo muito tenso, independente do nível dos adversários. E lembre-se, Galo e Cruzeiro tem o jogo da volta do Mineiro no dia 7 e lá a gente sabe a rivalidade é muito grande. Ainda dá tempo de corrigir num grupo, principalmente o Galo jogando em casa contra o Caracas. Então não duvido que o Galo também olhe para o jogo da volta contra o Cruzeiro, principalmente depois de ter feito um excelente do primeiro tempo contra o Cruzeiro, podendo sair ali com uma goleada histórica e depois deixando empatar no segundo tempo. Tá? No jogo do Liverpool, muito cuidado com essas cotações esmagadas, talvez você não encontre valor nenhum. E no jogo do United, cuidado ao confiar na equipe do United. Existe, na minha opinião, muito mais paridade do que o mercado acredita naquele clássico, mas é sempre muito difícil confiar na equipe do United, então eu vou trazer esse jogo pro ao vivo e vou tentar não colocar tanto viés assim nas minhas ações. Grande abraço para você, a gente se vê amanhã.